João Batista estava pregando em Betabara, do outro lado do Rio Jordão, próximo ao local de travessia onde Israel cruzou o rio em direção a Jericó. Ele havia batizado Jesus, que partiu ao deserto para meditar, onde esteve 40 dias e foi assaltado pelas tentações de Satanás. Enquanto Jesus estava no deserto, o Sinédrio organizou uma caravana de investigadores para descobrir quais eram as intenções de João Batista. E é neste momento que localizamos os eventos de João capítulo 1, verso 19. Tanto os evangelhos de João quanto Marcos, que escreveu o que ouviu do apóstolo Pedro, retratam o evangelho a partir do momento onde ambos conheceram Jesus. Foi João Batista quem revelou Jesus e repassou seus primeiros seguidores, que se tornariam os primeiros discípulos de Jesus. Mais tarde, formando os 12 apóstolos. O Evangelho de João confirma que João Batista e Jesus não se conheciam pessoalmente, apesar de serem primos. Mas João o reconheceu pelo sinal do Espírito Santo e então, por 2 vezes, identificou Jesus como Cordeiro. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. João 1, 29 a 36. Aparentemente, estes 2 testemunhos de João Batista se passam quando Jesus está retornando do deserto. João e André, que eram alunos de João Batista, seguiram Jesus e foram com ele até algum lugar onde ele estava hospedado, onde devem ter ouvido o primeiro ensino de Jesus. André ficou tão impressionado que apresentou seu irmão Simão, que recebeu de Jesus o apelido de Pedro. Assim começou a amizade com o quarteto de pescadores, que seriam os mais próximos de Jesus. Como Jesus tinha por volta de 30 anos, podemos presumir que eles eram todos mais jovens do que isso, algo entre 18 e 29 anos, pois seguiram um mestre com certeza mais velho e não mais jovem. André era o mais calado, mas o mais habilidoso com os relacionamentos. Foi ele que chamou seu irmão e diversas vezes é ele quem traz pessoas até Jesus. Seu irmão Simão Pedro era o mais falante, arrojado, impetuoso e líder. Então, possivelmente era o mais velho e talvez em idade próxima à idade de Jesus, por volta de 30 anos. Pedro também parece ser o mais velho porque é o único descrito com uma família, sendo casado e tendo uma sogra. João é sempre identificado como o mais jovem, possivelmente algo entre 17 e 20 anos. Ele foi o único que morreria de morte natural e que durou até o final do século. Seu irmão Tiago, chamado o Maior, não estava presente nesta ocasião, lá próximo ao Rio Jordão. Pelo visto, Jesus o conheceu quando eles voltaram para a Galileia. No dia seguinte, ao dia que conheceu André, Pedro e João, Jesus quis ir à Galileia e conheceu o próximo discípulo que também era ouvinte de João Batista. Filipe é mostrado na Bíblia como uma personalidade cheia de dúvidas. Ele vacila, apresentando Jesus como apenas um homem de Nazaré, em vez de o Cordeiro de Deus, como João Batista disse.
Ele questiona como se poderia alimentar a multidão na ocasião do milagre da multiplicação dos pães. É lento em lidar com os gregos que estavam pedindo para conhecer Jesus. Filipe era de Betsaida, mesma cidade de André e Pedro, e tinha um amigo chamado Natanael, também listado como Bartolomeu, que meditava debaixo de uma árvore. Natanael foi surpreendido pela capacidade de Jesus de saber onde ele estava escondido e o que estava fazendo. Natanael, que de princípio ridicularizou a origem de Jesus em Nazaré, era um homem muito sincero em palavras e percebeu o poder de Jesus de saber o que ninguém sabia. João, André, Pedro, Filipe e Natanael foram os primeiros discípulos de Jesus, mas ainda não eram seguidores em tempo integral. Eram seus alunos do Rabino Jesus, mas continuavam trabalhando e levando sua vida normalmente. Foi neste contexto da nova amizade com Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Natanael que Jesus, retornando com eles para a Galileia, foi convidado a um compromisso de sua mãe, onde eles também participaram de uma festa de casamento em Caná, uma pequena cidade. Nesta ocasião, a festa, que durava vários dias, estava ameaçada de vergonha e tristeza pela falta do vinho. Maria, mãe de Jesus, sugeriu a Jesus que ele podia ajudar. Mas Jesus respondeu: "Não é chegada a minha hora." O que indica que havia um plano na mente de Jesus, uma agenda profética para cada passo de sua vida. Todavia, ele se dava ao trabalho de quebrar o protocolo de sua agenda e conceder atenção às mais variadas situações, como neste caso, alegrar uma festa de casamento. Veja aqui no canal o especial sobre os milagres de Jesus e sua relação com a historicidade do Evangelho. Após as bodas de Caná, eles foram para Cafarnaum, onde ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos ficaram ali por algum tempo. Possivelmente estabeleceram residência em Cafarnaum e então, já por meados de 28 depois de Cristo, Jesus seguiu um grupo de peregrinos até Jerusalém, onde passaria a primeira Páscoa durante seu ministério já iniciado. No templo de Jerusalém havia um sistema de corrupção dos cambistas com a moeda usada para negócios do templo. Todo judeu tinha que pagar anualmente meio siclo como resgate da sua alma, conforme fora corretamente estabelecido em Êxodo capítulo 30, 12 a 16. E o dinheiro assim obtido era empregado para a manutenção do templo. Além disso, levavam-se grandes somas como ofertas voluntárias para serem depositadas no tesouro do templo. Até aí tudo bem, mas o problema iniciava-se por ser exigido que todo o dinheiro estrangeiro fosse trocado por uma moeda chamada de o ciclo do templo, o qual era aceita para o serviço do santuário. A troca do dinheiro dava lugar à fraude e extorsão, havendo descaído em desonroso tráfico, fonte de lucro para os sacerdotes. Os mercadores exigiam preços exorbitantes pelos animais vendidos e dividiam o proveito com os sacerdotes e principais, que enriqueciam assim à custa do povo. Ensinara-se aos adoradores que, se não oferecessem sacrifícios, as bênçãos de Deus não repousariam sobre seus filhos e sua terra. Assim era garantido elevado preço pelos animais, que só podiam ser comprados daqueles mercadores, porque depois de vir de tão longe, o povo não queria voltar para casa sem realizar o ato de devoção que ali o levara. No Evangelho, vemos Jesus elogiando a oferta da viúva pobre, vemos Jesus confirmando o dízimo. Então, não foi a oferta ou o dizimar no templo que indignou Jesus. Foi este sistema de câmbio e exploração que o revoltou. Numerosas eram as cerimônias exigidas do povo, sem a devida instrução quanto ao sentido das mesmas. Os adoradores ofereciam seus sacrifícios sem compreender que eram símbolos do único sacrifício perfeito.
Nenhum laço ligava os sacerdotes e principais ao seu Deus. A obra de Cristo era estabelecer um culto totalmente diverso. Na purificação do templo, apesar de fazer um chicote, Jesus não bateu em ninguém. E o mais interessante é que ninguém questionou seu ato de virar as mesas e expulsar os cambistas. A única coisa que questionaram foi a sua autoridade. Ou seja, todos reconheceram que foi apropriado o que ele fez, mas queriam saber quem ele era para exercer este papel. Nesta visita ao templo, Jesus inaugurou sua missão diante das autoridades de Jerusalém. Isso gerou seu primeiro anúncio, ainda que indireto, sobre sua morte e ressurreição, ao se referir à reconstrução do templo em apenas 3 dias, que na verdade era seu corpo. Esta visita parece ter sido o chamariz para o encontro com Nicodemos, uma autoridade respeitável do Sinédrio, onde o diálogo dos dois registra-se alguns dos mais profundos ensinos de Jesus sobre a função do Messias e como o homem deve exercer sua religiosidade nascendo de novo. Nicodemos é um exemplo de que, mesmo entre os mais ricos fariseus, haviam muitos mestres judaicos que estavam impressionados com o ensino de Jesus. Muitos destes, tempos mais tarde, se converteram, mas a verdade é que cada pessoa tem um tempo diferente no qual assimila e compreende progressivamente sua experiência com Deus. Nicodemos comprova que o judaísmo nunca foi inimigo de Cristo, mas apenas um grupo de líderes dentro do judaísmo não queriam abrir mão do poder e privilégios que detinham. Após sua visita a Jerusalém, Jesus e seus primeiros 6 discípulos, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Natanael, foram para as proximidades entre o Jordão e Jerusalém. Em João 3, 22 a 36, onde Jesus ensinava e começava a reunir grandes multidões. Jesus pregava e concedia autoridade para seus discípulos que batizassem, e foi nesta ocasião que os discípulos de Jesus e os judeus tiveram sua primeira disputa teológica a respeito do batismo. Os discípulos de João foram se queixar ao Batista sobre a crescente popularidade de Jesus e da sua obra, mas João Batista recusou a doer-se por si mesmo. Retornando para a Galileia, eles fizeram algo inesperado. Em vez de contornar evitando o território dos samaritanos, cruzaram por dentro do território hostil aos judeus. Junto ao poço, Jesus encontrou uma mulher sem honra que já tinha tido muitos maridos diferentes e tirava água sozinha na hora mais quente do dia, porque as demais mulheres não queriam ser vistas com ela. Jesus é o mestre das inversões. No início, é ele quem está com sede e pede água para ela. No final deste encontro, ela quer a água da vida e está com sede. A esta mulher, uma estrangeira, de um povo inimigo, desdenhada até por sua própria gente, Jesus se apresentou pela primeira vez como Messias. Jesus não é uma história inventada porque suas testemunhas são as pessoas rejeitadas de seu tempo, que não daria nenhuma credibilidade para a tentativa de forjar uma história de uma nova religião. Mas este é o Deus que Jesus vem apresentando, um Pai cheio de amor que está interessado em todos sem distinção se são mulheres, estrangeiros ou doentes. Seja com o respeitável Nicodemos ou com a desprezada samaritana, Jesus trata todos da mesma forma. A samaritana foi a base na qual toda a cidade de Sicar foi ouvir Jesus e por 2 dias ele ficou ali ensinando. Muitos dos primeiros conversos de Jesus nem sequer eram judeus, e isso marca o segundo escândalo do ministério de Jesus. Jesus conversa com samaritanos,
tidos como inimigos e hereges, inclusive com mulheres, e entre estas uma samaritana que vivia em pecado, inclusive do ponto de vista dos próprios samaritanos. Deixando Samaria, Jesus partiu com seus discípulos para Caná, onde havia estado na festa de casamento. Ele não foi a Nazaré, pois declarou que o povo de lá não acreditava nele e desprezava seu humilde nascimento. João 4,44. Chegando à região da Galileia, sua fama a respeito de tudo o que havia acontecido no templo em Jerusalém já era corrente e houve uma certa esperança de que surgiria um libertador dos sofredores. De Cafarnaum veio um oficial do rei, um judeu que tinha um filho, uma criança que estava à beira da morte, que foi curada, e assim a fama de Jesus circulou no entorno do mar da Galileia. Entretanto, João inicia seu 5º capítulo descrevendo uma nova festa em Jerusalém, para descrever a cura do paralítico no tanque de Betesda, um dos milagres mais famosos que Jesus fez na Judéia, e introduz uma série de temas sobre o poder de Jesus, sua natureza divina relacionada à autoridade que ele reclamava para perdoar pecados, além da correta forma de guardar o sábado. João testemunha que, com pouco mais de 1 ano de ministério, boa parte dele passado na Judéia, ele já tinha inimigos que o desejavam matar por ele contrariar as tradições que eles impuseram sobre os mandamentos, e ainda porque ele apresentava-se como filho de Deus, o que na cultura judaica já vimos que era a mesma coisa que se dizer igual a Deus. Veja João 5,18, que diz: "Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus." A grande pergunta ao longo da história tem sido por que os judeus não aceitaram Jesus como Messias? Esta pergunta está errada. Na verdade, vemos que todos os primeiros seguidores de Jesus, todos os primeiros cristãos apostólicos eram judeus, inclusive líderes judeus como Nicodemos. A pergunta correta é: por que a maioria dos judeus não aceitou Jesus? O povo estava comprometido com o templo, e o templo era dirigido por sacerdotes corrompidos. A resposta de Jesus para a descrença dos guias de Israel está no final de João 5. "Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?" João 5,47. Jesus desnuda que eles usavam a Bíblia para manobrar os textos em prol de seus próprios objetivos, usando a religião como uma ferramenta, quando na verdade a lei e os profetas falavam de Jesus, o Messias. Eles conceberam um Messias conforme seus desejos, ambições, e fecharam os olhos para os textos que contrariavam tais pensamentos. Esperavam um guerreiro, mas não queriam o cordeiro que todos os seus rituais estavam incessantemente anunciando. A triste notícia para todos os cristãos que insistem em dizer que o Antigo Testamento caducou, que a lei não tem mais valor porque Jesus nos deu a graça, é que o próprio Jesus disse que estes livros são justamente os livros que testemunham sobre Jesus. Mesmo nos dando a graça de seu perdão, a Torá ainda era a Bíblia que Jesus lia e que ele praticava. A salvação vem dos judeus, disse Jesus à mulher samaritana, para deixar claro que ele não vinha fundar uma nova religião, mas devolver o judaísmo às origens e princípios que eles abandonaram quando deram mais valor às tradições dos mestres humanos. O judaísmo submeteu o texto bíblico a uma pretensa tradição oral como autoridade para dar a correta interpretação do texto.
feita por rabinos que teriam transmitido sua sabedoria de forma oral. Mas, ao fazer isso, submeteram a palavra inspirada abaixo de opiniões não inspiradas. Isso os levou às expectativas erradas sobre o Messias, às inúteis e insuportáveis tradições com a qual sobrecarregaram o sábado e outros aspectos da lei de Deus, e principalmente os levou a abandonar Moisés e os profetas, ficando com a tradição dos homens em lugar da revelação de Deus. Após os episódios de João 5, Jesus ainda voltaria em Jerusalém pontualmente ao longo dos 2 próximos anos, principalmente nas festas religiosas como a Páscoa, o Tabernáculos, mas a maior parte de seu ministério se passaria na Galileia. Ao ver sua relação com os mestres da religião, nos perguntamos: não se repete o mesmo em nossos dias? Enquanto há milhões de adoradores sinceros buscando a Deus, e inclusive líderes e professores de religião muito honestos, não há, porém, uma fatia que envergonha a religião? Não há muitos hoje, mesmo entre os guias religiosos, que estão endurecendo o coração, ouvindo a autoridade humana, em vez de buscar primeiramente o texto, e com isto, tornando impossível a si mesmos o reconhecer a voz de Deus? Não estão rejeitando a palavra de Deus a fim de conservar as próprias tradições? Citam opiniões de mestres sem fundamento nas Escrituras? Não há tantos hoje que usam as próprias palavras de Cristo para mercadejar o Evangelho e conseguir seus fins egoístas? O que dizer de teólogos que jogam no lixo as leis do Antigo Testamento, menos a parte que pede o dízimo, e astuciosamente tornam a religião um caminho fácil? Sem lei para denunciar o pecado e, portanto, onde nada é pecado, tudo se tornou permitido? Quando, de forma semelhante ao povo daquela época, o povo atual deixa-se guiar por guias humanos e suas filosofias, interpretações e tradições a respeito de Deus, não examinando por si mesmos Moisés, os profetas e agora todo o Novo Testamento, estes se tornam tão vítima da manipulação religiosa como foram os judeus comuns nos dias de Jesus. Não admira que tantos descrentes, ateus e críticos julguem a religião como instrumento de manobra. Entretanto, nem estes, os descrentes, estão isentos de responderem a Deus, porque poderiam por si mesmos ter adquirido a verdade do texto revelado sem atravessadores. Não se pode também, de forma ignorante, julgar que todo mestre religioso, todo professor de teologia, de religião, é movido por ganância e não crê no que ensina. Nicodemos segue sendo um exemplo de um homem que foi educado e se tornou mestre dentro de conceitos que precisavam ser corrigidos. Ele estava certo em muitas coisas, mas errado em outras, e levou tempo até entender tudo. Jesus o tratou com respeito e paciência, reconhecendo sua posição, sem contudo concordar com as ideias historicamente erradas que ele trazia. Jesus reconheceu Nicodemos como um mestre, contrapondo de forma respeitosa as suas expectativas diferentes. Aprenda de Cristo como se discorda de alguém com elegância. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? João 3, 9-10.